Bom dia, pessoal. Eu fiquei de fazer, então, os exercícios de 11 até o exercício 14, né, para vocês observarem e ver como é que é feito, né. Nós fizemos até uma parte em sala de aula, vamos terminar os demais para a gente poder achar, então, esses valores, certo? Então ele fala aqui, começar desde o começo, tá bom, que teve aluno que não anotou, então bora lá. Ele fala lá: "A figura representa o desenho da arcária dentária de um animal, feito no plano cartesiano ortogonal em escala linear, ou seja, tem profissionais, pessoal, que são veterinários e são odontos desses animais, né? Além de ser dentista, ele também é veterinário. E aí ele vai cuidar dessa carga dentária. Então, usa matemática, professora? Claro que usa, né? Imagine que os pontos aqui, ó, né, de cárie, de uma infecção, às vezes, numa gengiva, né, tudo uma questão de cálculo ali para você poder trabalhar, né. Então usa-se lá? Claro que usa, não vai achando que você vai fazer veterinário e não vai ter matemática, tá bom? Ou odontologia, não vai ter matemática. Então vamos lá, sabendo que as posições dos centros dos dentes destacados em cinza nessa arcada são modeladas nesse plano por meio da função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c, então ABC é igual a. Então, nós vamos determinar algumas situações que nós temos aqui em relação às posições dos dentes. Perceba aqui, ó, que essa posição aqui, ó, dos dentes, ela faz uma parábola. Opa, então é sim uma equação de eh, segundo grau, né. Lembrando que dentro dessa situação aqui, essa parábola ela tá tristinha, lembra? Então nós temos aqui que A, ele vai ser menor que zero, né, então ele é negativo porque ele tá tristinho, lembra? Disso que nós falamos em sala, né. Ou seja, essa parábola aqui, ela está voltada para baixo, né, para baixo. Muito bem. Vou tirar esse negocinho que eu fiz aqui, porque pra depois a gente observar a linha azul ali, que fica mais fácil, tá bom? Então, muito bem. Sabendo disso, então, nós vamos começar aqui pelo eixo X, os positivos para ficar mais fácil para você olhar, tá bom? Lembrando o seguinte, quando você está trabalhando com uma função, você está trabalhando com função de X, e isso aqui é igual a Y, né? Então, olha só. Vamos ver essas posições em relação ao X, tá bom? Em relação ao X, você tem aqui, ó, olhando o dente cinza, né, que foi o que ele falou aqui, o ponto 4 que está no eixo X. Então, eu vou colocar aqui, ó, F de X, esse F de X aqui, ó, o valor dele é 4. Quando ele é 4, o valor de Y dele é aonde, ó? Bateu aqui. Então, isso é igual a 2. Nós vamos ver agora para o 2, ó, função de f de x é igual a 2. Quando ele é 2, lá no outro dente cinza, ele bate aonde no y? No 8. A mesma coisa nós vamos fazer agora do outro lado, eu vou começar lá pela função de -4, né. Função de -4 é igual. Então essa função de -4 aqui, ó, quando ele bate aqui, ó, na função de 4, de -4, né, ele bate em 2. E quando ele tem a função de -2, ele bate lá no dentinho cinza, no 8. Então perceba que os seus valores de x, eles são simétricos. "Ai, professora, como assim?" Ou opostos, não sei o que você acha melhor, né. Olha aqui, 4 e -4, tá bom? Esse eixo X aqui, ó, ele pegou toda a parte simétrica dos números positivos para os números negativos e vice-versa, ó, tá vendo? Positivo e negativo. Então, quando isso acontece, esse B aqui, ele quer saber o valor de A, de B, de C, né. Então nós vamos começar aqui só de visualizar essa carga dentária, tá bom. Quando isso acontece, quando esses dentes aqui, essa posição de X são simétricos, eu já sei que B é igual a zero. Ah, professora, por quê? Então vamos lá, ó, você tem lá ax ao quadrado
mais bx mais c. Eu vou fazer com 4 e com menos 4. Depois você testa com 2 e com menos 2 para você ver se não dá zero, tá bom? Então olha só, o A vezes vou começar com 4, ó, 4 ao quadrado mais B vezes 4 mais C. Então eu vou ter lá 16, que 4 vezes 4 é 16, 16A mais 4B mais C, certo? Reserva esse aqui por enquanto, ó. Agora eu vou fazer com menos 4. Então, opa, A vezes menos 4 ao quadrado, mais B vezes menos 4 mais C. Então, nós vamos ter lá assim, ó, 16, né, base negativa de expoente par, é positivo. Então, 16A mais com menos é menos 4 vezes B, 4B, mais C. Então, reserva esse aqui que a gente tem, ó, né. Então, olha só, vou fazer aqui em cima, tá? Você encontrou o 16A mais 4B mais C, e você encontrou o 16A menos 4B mais C. Isso aqui é um sisteminha, né? Olha só, isso aqui cortou, cortou. Quem sobrou para você? Sobrou o A e sobrou o C. Se você fizer com 2 e com menos 2, esse B vai ser igual a zero. Então, nós já sabemos, vou colocar aqui, tá, ó, A é igual, B é igual, C é igual. Então, B é igual a zero. Se você fizer lá com 2 e menos 2, você vai ver que vai dar zero também, tá bom? Então, feito isso, eu já encontrei um dos valores, que é o B. Agora eu vou encontrar o valor de A e o valor de C. Como eu já eliminei o B, então isso aqui, ó, que é a nossa equaçãozinha, vai ser descrita agora assim, ó, ax ao quadrado mais C, ok? Dá um pause no vídeo aí, faça esse processo de cálculo. Quando a gente voltar, nós vamos começar então a trabalhar com a letra A, tá bom? Encontrado então o valor de B, nós vamos agora começar a encontrar os outros valores, né? Então, nós vamos fazer lá o valor de A e o valor de C. Para isso, então, nós vamos usar essa funçãozinha aqui. Então, nós vamos começar a fazer as substituições com os pontos que nós encontramos. Eu vou fazer lá assim, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais c. Vou substituir pelo 2 aqui, ó, tá? Por este 2 aqui, ó. Começando por ele. F de x é igual a vezes 2 ao quadrado mais c. Então, função de x, isso aqui, ó, é 2, 2 e 2, né? Então, 2 vezes 2 dá 4A mais c. Agora eu vou usar o número 4 dele, né, que é esse aqui, ó, que nós fizemos. "Professora, mas eu poderia ter feito com negativo?" Claro que poderia, tá bom, sem problema algum. Eu escolhi a fazer com positivo. Então, belezinha. Eu vou fazer então agora com o valor de 4, que são os números positivos. Então, nós vamos fazer lá, função em 4 é igual a vezes o 4 ao quadrado. Perceba que eu só estou substituindo o x, né? Afinal de contas, o 4 está no lugar do x. F de 4 é igual a 16A mais C. Então, perfeito. O que aconteceu aqui foi também um sisteminha que nós achamos. Olha só, vai ficar descrito lá assim, ó, 4A mais C. Lembrando que como esse 4 aqui, nós usamos o 4 aqui, né? Na realidade, o 2, ó. Isso aqui vai ser igual ao 8, né? Porque ele falou que o y vale 8 aqui, ó. Então, nós vamos colocar isso igual a 8. No outro sisteminha, é 16A mais C. Como você usou o 4 aqui, ó, você vai olhar aqui, ó, o 4 e o seu y vale 2. Então, beleza, o seu sisteminha está montado. Agora, nós vamos, então, isolar esses valores de C aqui para poder fazer o processo da adição. Então, eu vou escolher a equação de cima.
fazendo a multiplicação por -1. Por quê, professora? Porque eu vou usar a situação de adição dentro do sistema, para facilitar, tá bom? Então, eu vou multiplicar toda a minha equação por -1. Então, 4a menos 1, menos 4a. Mais c com -1, mais com menos c. E 8 vezes -1, -8. E aí nós vamos ter 16a mais c igual a 2. Só trabalhei com a de cima. Para quê, professora? Para acontecer isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. O C ser negativo e o outro C ser positivo. Por quê? Porque aí eu corto isso aqui. E aí eu faço a soma do A e dos números. Então, bora lá. Vou fazer essa sominha aqui. Dá 12 positivo, porque esse aqui é maior, né? É igual a menos 6. Aí nós vamos trazer isso aqui para isolar o A, né? A é igual a menos 6 dividido por 12. Simplifica isso aqui por 6. Então, A é igual a -1 sobre 2. Opa, então eu já achei o valor de A, pro? Já achou o valor de A, tá bom? Achando então o valor de A, nós vamos colocar ele lá em cima. -1 sobre 2. Agora, quem que eu devo achar? Eu devo achar o valor de C, né? Que é o que está faltando lá em cima para nós. Então, o que que você vai fazer? Você vai escolher qualquer uma dessas equações aqui, ó, que você trabalhou, tá bom? Daqui, ó. Qualquer uma das duas. Eu vou trabalhar a 16a, tá bom? Então, eu vou pegar lá assim, ó, 16a mais C é igual a 2. Você falou que o A, ó, vale -1/2, então você vai substituir lá assim, ó, 16 vezes -1 sobre 2, mais C é igual a 2. 16 menos 1, menos 16. Divide ele por 2, mais C igual a 2. Vamos continuar aqui. Menos com mais, -8, mais C igual a 2. C de um lado, números do outro. O 8 passa para lá positivo, com mais 2, C é igual a 10. Então, tá feito aqui o C e eu tenho ele de 10. Acabou, Pro? Não. Ele falou que então A mais B mais C, ó. A gente ainda tem que somar esses valores. Então, dá um pause no vídeo para você fazer a cópia aqui agora, tá bom? Quando voltarmos, nós já vamos então trabalhando com essa adição de valores aí. Bora lá, pessoal. Agora ele quer que você some o A, o B e o C. Então, o A é só substituir os valores, ó. 1/2 mais 0 mais 10. Aí, para facilitar a sua vidinha, ó, você olha o jeito que tá as suas respostas, ou tá tudo no decimal. Perfeito. Então, você vai fazer -1/2 dividido, né? 1 por 2, que dá meio, mais 0 mais 10. Pronto, não lembro como é que faz essa conta aqui, ó. Então, vamos lá. Menos com mais, nós já vamos ter um número negativo. 1 não divide 2, abaixo zero, fica 10. Então, baixou zero lá, é 0, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 é 10, e para 10, nada, tá bom? Esse menos aqui, ó, tá vendo? Este menos aqui torna seu número positivo, né, ó. Na hora que você traz esse 10 para cá, ele se torna positivo para você, então, fazer como zero. Se não, você faz lá um normal e depois você coloca o número negativo para não se esquecer dessa situaçãozinha aqui, tá bom? Então, aí você tem o 10 menos o 0,5. Então, isso aqui dá 9,5. Então, a pergunta lá de A mais B mais C é igual a 9,5. Tá feito então o nosso exercício, tá bom? Vamos lá então para o exercício 12. Já no exercício 12, sabemos que o gráfico de uma função do segundo grau ou função quadrática é sempre uma parábola. Dada a lei de formação da função de ax ao quadrado mais bx mais c, é possível, lembrando, vamos dar um pause aqui, ó. Lembrando que isso aqui é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, é uma função de segundo grau. É possível identificar se o gráfico da sua concavidade é para cima ou é para baixo. A função quadrática possui concavidade para baixo
quando então ele quer saber quando isso aqui acontece, ó, né, o eixo de X está passando aqui, ó, e quando isso aqui acontece, ó, quando ele é voltado para baixo. Então lembre-se, você tem lá o A, é isso aqui que você tem que olhar para saber se a parábola é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo, tá bom? Se o A for maior que zero, ele é felizão. Então, a parábola é voltada para cima. A parábola é essa concavidade aqui, ó, tá? Ó. Então, ela é voltada para cima. Então, ele é felizão, ó, o rostinho lá, que bonitinho, ó, tá bom? Se o A for menor que zero, ou seja, se esse A aqui for negativo, é isso aqui que vai acontecer, ó, ele vai ficar tristinho. Então, esta parábola, ou seja, essa concavidade, ela é voltada para baixo, e aí ele fica tristinho, ó, certo? Então essa foi a pergunta, ó. A função quadrática vou apagar aqui, para vocês observarem. Olha o que ele perguntou aqui, ó. A função quadrática possui concavidade para baixo quando A for negativo. Primeira situação que ele coloca é a certa, tá bom? Quando o A for negativo, tá bom? Perfeito. Professora, para eu continuar sabendo da parábola em relação se ela é voltada para baixo, se ela é voltada para cima, eu preciso olhar no B? Preciso olhar no C? Não. Você pode eliminar isso aqui, tá bom? Quem você tem que olhar é no A, tá bom? Depois nós vamos fazer o exercício 14, aí vocês vão ver lá direitinho, tá bom? Então, antes da gente começar o exercício 3, nós vamos dar um pause aqui para você entender quando você deve usar isso aqui, essa fórmula, que é o vértice de x, e quando você deve usar o vértice de y, tá bom? Então, olha só, vou colocar o vértice de y aqui para vocês darem uma olhadinha também, tá? Então, olha só. Primeiro, eu devo usar os dois, para ser trabalhado o vértice de x e de y. Isso para quê? Para determinar se o ponto é máximo ou se o ponto é mínimo, tá bom? Então, por exemplo, vou usar essa situaçãozinha aqui, ó. Para achar esse ponto aqui, ó, que é o seu ponto de vértice da parábola, ele teve que calcular os dois. Por quê? Porque você tem um valor de x, que é esse valor aqui, e o valor de y, que é este valor aqui, ó, tá? Nós não temos os valores aqui, mas vamos supor que aqui fosse 0,5 negativo, né? E aqui fosse 2,5, menos 2,5. Né, porque -2, -3 está bem no meinho, tá bom? Então, poderia ser dentro dessa situação. Então, para achar esse ponto, nós necessitamos e precisamos das duas. Então, você vai trabalhar com as duas. Por exemplo, lá no exercício 10, eu dei lá os pontos para vocês de x, e aí eu perguntei: "Ah, determine se o ponto máximo ou mínimo". Então, eu pedi para você fazer. Neste caso aqui, depois de calculado, ó, né, feito a situaçãozinha aqui, deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui -2,5. Depois de calculado essa situaçãozinha aqui, nós vimos aqui, ó, que a concavidade aqui, ela tá voltada para cima. Então este ponto aqui não é o ponto máximo, esse ponto aqui é o seu ponto mínimo, porque ele tá para baixo, né. Aqui é o ponto mínimo que ele bateu, tá bom? Quando ele estiver lá em cima, que você achar o vértice, ele é o seu ponto máximo, tá bom? Perfeito. Dentro dessa situação, observamos e sabemos que temos que usar os dois quando ele pede máximo ou mínimo, tá bom? Mas tem situações, problemas que nós temos que determinar aqui para poder achar. Então, vamos ver agora quando usamos isso aqui, ó. Quando nós vamos usar
somente esse aqui. Ai, Pro, quando é que eu uso somente isso aqui? Você vai usar somente isso aqui para determinar o quando você quer saber sobre o eixo X. Se ele fizer alguma pergunta em relação ao eixo X, você pode tacar ele, tá bom? Então, vai usar lá o vértice de X. Como eu disse, né, achar esses pontos aí, e outra situaçãozinha que nós vamos determinar aí é quando você quer achar o ponto máximo ou mínimo de lucro, de que nem aqui o exercício 13, né, a unidade produzida pelo custo mínimo, certo? Aí você vai usar também, ou máximo, né. Eu quero saber em relação ao ponto máximo e o ponto mínimo de alguma coisa, professora. Então você vai usar este aqui, ó, tanto para o máximo quanto para o mínimo, tá bom? No exercício, deixa eu pensar aqui qual foram os exercícios que nós usamos. Por exemplo, no exercício 5. Depois você volta lá e dá uma olhadinha nessa lista, tá bom? O exercício 5, ele trabalhou lá o ponto máximo, ele perguntou sobre o ponto máximo que a bola poderia atingir, ou ele perguntou pelo ponto máximo. Beleza. E ainda assim, ele queria saber qual era a situação em relação a segundos, né, em relação ao que a bola estava atingindo. Então você teve que substituir a equação, né. Lá, volta lá para você dar uma olhada. Então, quando você for encontrar o ponto máximo e substituir a equação para responder o que ele está pedindo, que é o que vai acontecer aqui no 13, depois você vai dar uma olhada, você vai usar o vértice de X, tá? Então, belezinha. Nessas 3 situações, usamos ele. Agora nós vamos ver para o vértice de Y. Quando eu devo usar ele? Pronto. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos o delta por 4 vezes A. Vamos abrir um parênteses aqui, porque para você achar esse delta, você precisa da discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Você vai precisar disso aqui para poder trabalhar dentro desse vértice da função, tá, de y. Então, muito bem, quando que eu devo usar? Você vai usar lá quando for saber o máximo e o mínimo, ó, da função, né, que foi o que eu falei aqui, ó. Para achar esse pontinho, eu preciso do máximo e do mínimo para poder achar esse ponto de vértice, e aí determinar se o ponto desse vértice é máximo ou é mínimo na função, tá bom? Então, nós vamos precisar lá quando for achar o vértice. A mesma coisa para o x, né? Que foi o que eu escrevi ali. Então, para o vértice, belezinha. Outra situação que nós temos, pessoal, é uma situação aqui, ó, em relação à altura. Quando ele quer saber a altura de y. Eu dei um exemplo para vocês que foi o exercício da quadra. Vocês voltem lá no exercício 8 e perceba que nós vimos lá a altura da quadra em relação ao y, ó, até onde o saque do jogador lá ia ser inválido. Então, quando ele pedir essa altura, você pode usar esta fórmula. Voltando aqui um pouquinho, ó, eu coloquei aqui máximo e mínimo, isso aqui é muito utilizado para o lucro, tá bom? Também. Então, quando ele quiser saber o lucro máximo, que foi exercícios que nós fizemos também, se eu não me engano, foi no exercício 6 e 7, nós vamos usar também o vértice de X, tá bom? Então, duas situações aí que você pode usar, tá bom? Perfeito. Sabendo disso, nós vamos agora então fazer o exercício 13. Quando eu voltar, já essas anotações já não mais estarão aqui, tá bom, pessoal? Então pause o vídeo e faça as suas anotações necessárias aí.
Então bora lá para fazer o exercício 13. Sabendo-se que o custo de C para produzir X unidades de certo produto é dado pela expressão C é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000, calcule a quantidade de unidades, olha, isso é importante, tá? Produzidas para que o custo seja mínimo. Então, olha só, vai ter duas situações que você vai entender a qual usar, né? É a quantidade produzida, por quê? Porque você vai ter que substituir o valor dentro dessa equação de segundo grau, tá? E o custo mínimo. Opa, custo, lucro, tanto máximo quanto mínimo, você vai usar para vértice de X. Lembra lá dentro dessa situação que nós fizemos, né? Então, ó, quando você vai fazer uma substituição, você também faz o processo de vértice de X, tá? Muito bem. Professora, mas o custo mínimo não seria essa situaçãozinha aqui devido ao ponto máximo e o ponto mínimo? Não, tá bom? Isso aqui você vai usar para achar o ponto de vértice e também para a altura de y. Se ele quiser saber qualquer valor de y, você também pode usar ele, tá bom? Como você tem que fazer uma substituição dentro da equação, você vai usar o vértice de x. Tá bom? Então, bora lá, sem mais delongas, nós vamos separar lá o que é A, o que é B e o que é C. Então, nós vamos pegar lá. A é igual a 1, não tem número, vale 1. O B é menos 80 e o seu C é 3.000. Então, perfeito. Vamos lá. Vértice de x é igual a menos b, menos com menos é mais. Então, você já tem 80. Dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes o 1, que seria 2. Ótimo. 80 dividido por 2 deu 40. Perfeito. Professor, o que que é este 40? É a quantidade para o custo mínimo, certo? Então, esse aqui é a quantidade. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Quantidade, tá bom? Que foi o que ele perguntou, ó, quantidade de unidades produzidas. Quantas que eu tenho que produzir? 40. Agora eu quero saber qual vai ser o custo mínimo que eu vou ter para fazer essas 40 peças. Então, bora lá. Eu falei que o vértice de x é 40, não é isso? Então, nós vamos pegar lá assim, ó, x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Você vai substituir o valor de x por 40. Então, 40 ao quadrado menos 80 vezes o 40 mais 3.000. Portanto, 40 vezes o 40, 1.600 menos 80 vezes 40, nós vamos ter 3.200 mais 3.000. Com isso, nós temos lá 1.600 menos 3.200 mais 3.000. Então, nós vamos ter 1.400, certo? Então, o custo mínimo, que foi o que ele perguntou lá, ó, o custo mínimo disso vai ser quanto para minha empresa, então, fazer? Eu vou ter que desembolsar R$ 1.400 para que essas 40 peças estejam prontas, tá bom? Tá feito, então, o exercício. De novo, pessoal, você vai usar isso aqui, ó. Quando, professora? Quando você quiser o ponto dentro do gráfico, junto com o do Y, tá bom? Então, você usa ele também. Quando ele falar custo máximo e custo mínimo, você também vai usar em relação à quantidade e em relação ao custo. A substituição que você vai ter que fazer, que foi o que nós fizemos aqui, ó, para poder achar esses valores, tá bom? E o Y eu uso quando, professora? Quando você quer saber alguma coisa em relação ao Y, principalmente a parte de altura. Então, tá feito aqui o processo. Agora nós vamos fazer o 14. Bora lá.
Bora lá então terminar o exercício 14, né, que é sobre lei de formação. Olhando para o gráfico e fazendo então a função quadrática que representa essa função, né. Então ele te deu o gráfico, então ele quer que você faça isso aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Quais são os valores de A, de B e de C? Para isso nós vamos fazer assim, ó, x menos o valor de x1 vezes x menos o valor de x2, para a gente poder achar a função quadrática. O ano que vem, no primeiro médio, vocês vão, ao invés de ficar fazendo continha aqui, só de olhar para o gráfico vocês vão definir isso aqui, tá? Mas por enquanto, esse aqui basta para vocês. Como que nós vamos fazer, professora? Da seguinte maneira: você vai pegar o valor de x1 e x2. Como? Aqui, ó, aonde exatamente a parábola corta, tá bom? O eixo y. Aonde que essa parábola cortou o eixo y? No -3 e no -2, tá bom? Então, perfeito. Nós vamos fazer lá assim, ó, x menos x1, então menos com menos é mais, eu vou colocar mais 3 vezes o x menos o seu x2, menos com menos, mais 2. E aí você vai fazer a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, mais com mais, 2 vezes x, 2x. Aqui, 2 vezes x, 3x, e 3 vezes 2, 6. Esses 2 aqui nós podemos juntar, ó. Então, x ao quadrado mais 5x mais 6. Pro, não sei se isso aqui tá certo. Se você não sabe se tá certo, pessoal, é simples. Você prova tirando o x1, x2 para ver se vai dar exatamente esses 2 aqui. Professora, é necessário fazer? Não, não é necessário fazer, tá bom? Mas vou fazer aqui por desencargo de consciência, ó. 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 6. 5 vezes 5, 25, menos 24. O delta é igual a 1. Portanto, x1 é menos, a fórmula é menos b, né? Mais com menos, menos 5. A raiz de 1 é 1. E 2 vezes o a, que é 1, fica 2. Então, menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Opa, aqui, ó, menos 2. E x, duas linhas, menos 5 menos 1 dividido por 2. Nós vamos ter menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Olha lá, ó. Perfeito. Então, a sua lei de formação é sim exatamente o que nós fizemos aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6. Essa é a sua função quadrática que escreve esse gráfico para você, tá bom? Tá aí, pessoal. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.